Essas abelhas carnívoras desenvolveram bactérias intestinais para comer carne. Os pesquisadores descobriram que os intestinos das abelhas são ricos em bactérias que gostam de ácidos similares àquelas encontradas em arbustos, hienas e outros animais que se alimentam de carne podre. Pesquisadores descobriram que os intestinos de abelhas arbustos são ricos em bactérias semelhantes àquelas encontradas em arbustos, hienas e outros animais que se alimentam de carcaças. A maioria das abelhas se alimentam de pólen e néctar, mas algumas espécies se tornaram carnívoras, substituindo os prados floridos por carcaças de animais. Para entender melhor essa mudança radical na dieta, cientistas das universidades da Califórnia, Riverside, Columbia e Cornell estudam a flora intestinal ou microbiota das chamadas abelhas abutres da Costa Rica. Os pesquisadores descobriram que os intestinos das abelhas são ricos em bactérias que gostam de ácidos similares àquelas encontradas em arbustos, hienas e animais selvagens que se alimentam de carne podre. O estudo foi publicado na última terça-feira, dia 23, no jornal acadêmico MBio, editada pela American Society for Microbiology. Apenas 3 espécies de abelhas em todo o mundo que integram o grupo das abelhas arbustres se desenvolveram de maneira de obter sua proteína exclusivamente a partir de carcaças, e elas vivem apenas em florestas tropicais. No entanto, existem outras espécies de abelhas que podem consumir carcaças de animais quando disponíveis, mas elas também se alimentam de pólen e néctar, de acordo com a pesquisa. Abelhas e bactérias intestinais. O intestino de abelhas com e sem ferrão e de zangões são colonizados pelos mesmos 5 principais micro-organismos, e elas mantiveram essas bactérias por cerca de 80 milhões de anos. Segundo o estudo, os pesquisadores queriam descobrir de que maneira os intestinos das abelhas arbustres se diferem. Os cientistas montaram 16 postos com 50 gramas de frango cru, balanceado em galhos a 1,5 metros de altura. Para evitar formigas, eles revestiram as cordas com vaselina. Então, eles conseguiram coletar 159 abelhas do total, incluindo, para comparação, abelhas que se alimentam de pólen e de carne, e abelhas vegetarianas que se alimentam exclusivamente de pólen e néctar. Depois de estudar a flora intestinal das abelhas extraindo DNA de seus abdômenes, os pesquisadores notaram que as abelhas arbustres haviam perdido parte dos micro-organismos principais que a maioria das abelhas tem e que haviam desenvolvido um intestino mais ácido. A microbiota das abelhas arbustres é enriquecida com bactérias que gostam de ácido, que são bactérias novas que suas parentes não têm, disse Kim McFrederick, um dos autores do estudo, professor assistente e especialista em abelhas da UC Riverside. Essas bactérias são semelhantes àquelas encontradas em arbustos de verdade, assim como hienas e outros animais que se alimentam de carcaça, presumivelmente para ajudá-las a proteger de patógenos encontrados na carniça. Ele acrescentou que abelhas que se alimentam tanto de pólen quanto de carcaça animal têm tipos diferentes de bactérias em comparação às abelhas que se alimentam exclusivamente de pólen ou exclusivamente de carniça. Isso sugere que elas abrigam uma diversa maior de micro-organismos em resposta à sua dieta diferente, ou que elas estão dispostas a uma diversidade maior de micro-organismos devido ao fato de terem contato tanto com flores quanto carcaça. Uma das bactérias presentes das abelhas arbustas são os lactobacillus,
presente em muitos alimentos fermentados consumidos pelos humanos, como massa azeda. Outra bactéria encontrada em seus organismos foi a Carnobacterium, associada à digestão de carne. Apesar de se alimentarem de carne, o mel produzido pelas abelhas arbustos é doce e comestível, segundo os pesquisadores. Elas armazenam a carne em câmaras especiais nas colmeias que ficam isoladas por 2 semanas até que possam acessá-las. Essas câmaras ficam separadas do local onde elas armazenam o mel, afirma Jéssica Macaro, doutorando do UC Riverside, que também participou do estudo.